Está no ar o Jornada. Aqui você acompanha reportagens e quadros especiais sobre ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho temporário. Perto do Natal, as vagas aumentam, mas você vai ver que essa modalidade de serviço ocorre durante todo o ano e pode ser uma oportunidade para quem busca um emprego fixo. Direto de Belo Horizonte, uma reportagem sobre o reconhecimento da Unesco ao acervo histórico do TRT de Minas pela preservação de processos referentes às doenças ocupacionais em mineração. Nós também vamos até Porto Alegre conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Em Cuiabá, TRT de Mato Grosso combate preconceito racial com política de inclusão. E em Curitiba, a história de um servidor do TRT do Paraná que toca mais de 20 instrumentos no quadro Jornada Extra. Tudo isso e muito mais, o Jornada começa agora. Com a chegada do Natal e do Ano Novo, muita gente aproveita para ganhar um dinheirinho extra e sai em busca de vagas temporárias. O Brasil é o país que mais contrata trabalhadores temporários no mundo e há quem aproveite essa oportunidade para finalmente ser efetivado. Veja na reportagem de Gisele Mourão o que diz a lei sobre essa modalidade de emprego. O ano já está acabando e com ele vem a oportunidade de ganhar um dinheirinho. Isso mesmo, por aumentar o movimento em shoppings, por exemplo, no fim de ano são contratados milhares de trabalhadores temporários. José conseguiu ser contratado depois de um ano desempregado. Durante 3 meses, ele vai trabalhar como auxiliar de serviços gerais em um shopping de Brasília. Notícia boa, né? Notícia que, como se diz, um presente de Natal antecipado, né? Para quem está desemprego, você arrumar uma oportunidade dessa que pode efetivar, né? É uma grande oportunidade, uma vitória na vida da gente, né? O trabalho temporário é regido pela Lei 6.019 de 1974 e pode ocorrer em 2 hipóteses. A primeira é para substituir um trabalhador permanente em caso de licença maternidade e afastamento por doenças. E a segunda por necessidade temporária, devido ao aumento da demanda, como ocorre em épocas festivas. A principal restrição da lei do trabalho temporário é o limite temporal de até 3 meses. Então, o empregado temporário pode atuar na empresa utilizadora até 3 meses. Lamentavelmente, é um prazo muito curto. Ele pode ser estendido esse contrato para mais 3 meses se o Ministério do Trabalho autorizar. E agora, em função das gestantes, o Ministério do Trabalho permitiu que esse prazo possa ser estendido até 9 meses. Mas, efetivamente, o trabalho temporário é prestado por uma pessoa física dentro da empresa utilizadora, com necessidade transitória, no limite máximo de até 3 meses. Mas ele pode ser menos. O Brasil é um dos maiores contratantes de trabalho temporário do mundo, de acordo com a Confederação Internacional de Empresas de Trabalho Temporário. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que nos 3 primeiros meses de 2015, 65 mil trabalhadores temporários foram contratados no país. Os trabalhadores temporários têm quase todos os direitos dos trabalhadores efetivos, com exceção do aviso prévio e seguro-desemprego. Eles possuem anotação na carteira de trabalho, recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, INSS, adicional noturno e hora extra. O Natal está chegando e, com isso, os shoppings ficam decorados. E, é claro, contam com a presença do Bom Velhinho. Mas você sabia que o Papai Noel também é um trabalhador temporário? Sim, muitos deles saem dos seus estados para fazer a alegria da criançada. É o caso de Norival. Ele mora em Curitiba e todo ano fica quase 2 meses aqui em Brasília.
Norival, conta pra gente como é ficar tanto tempo longe de casa só para dar vida à magia do Natal. Justamente, é muito gratificante a gente alimentar a fantasia das crianças, né? Então isso faz com que também alimente a saudade da gente, vá ficar ameno, né? Para mim é muito gratificante. Norival já trabalha como Papai Noel há 3 anos. Na realidade, a gente, a aposentadoria que a gente tem que dar o jeitinho de aumentar a renda, né? É justamente a renda que ajuda muito na renda do Papai Noel para o ano todo, né? Quem ajuda o bom velhinho também trabalha como temporário, não é mesmo, Amanda? Eu sempre quis ser, né? E trabalhar assim com esse meio, trabalhar com o público, as crianças, essa magia do Natal, né? Eu acho muito bacana. As oportunidades temporárias são intermediadas por agências privadas de trabalho temporário e devem estar registradas no governo federal. Vagas de trabalho temporário são ofertadas durante todo o ano, mas é importante que fique claro, não tem nada a ver com terceirização. A lei proíbe que que uma agência tenha temporário nos seus quadros. Portanto, uma agência não pode fornecer temporários. Com o mercado em crise e o desemprego aumentando, o número de contratações de trabalho temporário caiu. Conversando com entidades representativas do setor produtivo, principalmente as varejistas, de uma possível queda aí talvez de 40% a 50% do número de contratações temporárias em relação a anos anteriores. Mas haverão de qualquer forma. E para você que quer ganhar uma grana a mais ou sair do desemprego, essa é a oportunidade. E não se esqueça, sendo destaque no trabalho temporário, você pode ser até efetivado. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. A primeira vara do trabalho de Natal condenou o Aram Ponta Negra Hotel a pagar R$250 mil em indenização por uma série de irregularidades na jornada de trabalho dos empregados. Após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores, ficou comprovado que os empregados do hotel eram obrigados a fazer horas extras além das 2 horas diárias permitidas em lei. Os empregados também não usufruíam de repouso semanal após 6 dias consecutivos de trabalho. Um caminhoneiro de Campo Grande não conseguiu comprovar dano moral por ter realizado o trabalho extraordinário habitual. Ele alegou no processo que o excesso de trabalho o afastou do convívio familiar. Mas a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul considerou que o dano moral consiste na violação de atos que resultam em sofrimento e humilhação capazes de atingir a dignidade do empregado, o que não foi o caso. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás validou a demissão por justa causa de um operador de produção da BRF em Mineiros, município no interior goiano, por ter matado um peru no setor de recepção do abatedouro. A empresa conseguiu provar que o trabalhador violou normas do Ministério da Agricultura e que já tinha sofrido advertências e suspensões por maus tratos aos animais. No próximo bloco, acervo histórico do TRT de Minas recebe certificado Memória do Mundo conferido pela Unesco. E ainda hoje a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso abriu concurso público para os cargos de técnico e analista judiciário. As inscrições podem ser feitas pela internet até 22 de dezembro. As taxas de inscrição são de R$ 75,00 e R$ 95,00 e a aplicação das provas está prevista para 21 de fevereiro de 2016. Mais informações, concursosfcc.com.br. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu do Conselho Nacional de Justiça o selo Diamante, prêmio em reconhecimento pela excelência em gestão da informação. O selo é concedido aos tribunais com alto padrão de coleta, produção e disseminação de dados estatísticos.
A Coordenação Nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho lançou o Guia Prático para Cegos, que permitirá aos usuários com deficiências visuais realizarem tarefas no sistema com mais autonomia. A iniciativa só foi possível graças à utilização de sistemas de leitor de telas. O guia está disponível em tst.jus.br/web/pje-jt. A Vara do Trabalho de Bom Jesus, no Piauí, firmou parceria com o SENAC para incentivar a contratação de jovens aprendizes na região. Em dezembro, será realizado um dia de discussões sobre a lei da aprendizagem para orientar os empresários sobre a forma legal de contratação de aprendizes. O objetivo é combater o trabalho infantil, mostrando uma opção legal de trabalho para adolescentes acima de 14 anos, sem que seja necessário abandonar os estudos. Há 74 anos, a Justiça do Trabalho foi instalada no Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, se destaca pelo incentivo à conciliação e está 100% integrado ao processo judicial eletrônico. Conheça um pouco mais do TRT Gaúcho no quadro Raio X. A cidade de Porto Alegre é puro tradicionalismo. E quem dá as boas-vindas aos visitantes é o mais ilustre dos gaúchos. O Monumento do Laçador é o símbolo oficial da capital do Rio Grande do Sul. A força do regionalismo também pode ser vista nas vestimentas, no amargo do chimarrão, bebida degustada a todo instante pelos moradores da capital. Até a rivalidade entre os torcedores colorados e gremistas é regional e pode ser encontrada nos objetos. A cidade preserva sua história, suas conquistas, seus monumentos. E foi nessa Porto Alegre, às margens do Rio Guaíba, que 74 anos atrás, a Justiça Trabalhista Gaúcha se instalou. Porto Alegre ficou com a jurisdição do Conselho Regional do Trabalho da 4ª Região, que também abrangia o estado de Santa Catarina. No fim da década de 60, já eram 42 juntas de conciliação e julgamento, sendo 10 em Porto Alegre, 23 no interior e 9 em Santa Catarina. Em 1976, a 4ª Região ficou restrita ao Rio Grande do Sul. Em 1979, o Foro Trabalhista de Porto Alegre passou a funcionar na Avenida Praia de Belas, número 1432, onde está até hoje. E em 1984 foi instalada a sede do TRT da 4ª Região na capital e o prédio também fica na Avenida Praia de Belas. A parte histórica do TRT4 está muito bem guardada. São verdadeiras relíquias. O acervo do tribunal conta com 2 milhões de processos trabalhistas. Os documentos são de uma época social e econômica que retratam a luta dos gaúchos para terem garantidos seus direitos trabalhistas. Os processos estão distribuídos em universidades e também em um depósito da Justiça do Trabalho. Aqui na sede do memorial estão arquivados um pouco mais de 300 mil processos. Essa é a primeira reclamação trabalhista de 1941. Em que o Sindicato dos Auxiliares de Porto Alegre reivindicava para um trabalhador pagamento de indenização, férias e saldo em comissões. O acordo foi feito e o empregador pagou à época R$50 mil. Por preservar a história da evolução social das relações trabalhistas, que há 2 anos o tribunal recebeu um selo da Unesco. Hoje o acervo faz parte do patrimônio histórico da humanidade. O acervo dos processos físicos do TRT4, de 35 até o ano 2000, ele precisa ser conservado como patrimônio público não só nacional, mas também de todo o planeta, e hoje ele está aqui sob nossa guarda, à disposição dos pesquisadores, de todos aqueles que se interessam pelo assunto. Objetos que retratam a época da instalação da Justiça Gaúcha também estão guardados no memorial do tribunal. Essa bicicleta foi usada pelos oficiais da Junta de Conciliação e Julgamento no interior do Rio Grande do Sul. Aqui também está a primeira edição da Consolidação das Leis do Trabalho. As microfilmagens dos processos antigos estão guardadas nessas gavetas. O método foi outra forma encontrada para a preservação dos documentos. A estrutura do TRT da 4ª Região é composta por 132 varas do trabalho e 10 postos avançados localizados em 65 municípios do Rio Grande do Sul.
O tribunal tem 247 juízes, 132 titulares e 115 juízes substitutos. 48 desembargadores compõem o quadro do tribunal na segunda instância. Ao todo, o TRT da 4ª Região conta com 3.477 servidores. Muitas foram as mudanças na Justiça Trabalhista Gaúcha. Se antes as ações trabalhistas eram mais simples e em menor número, hoje a demanda aumentou. Nos últimos 5 anos, a demanda cresceu em torno de 40%. E no nosso primeiro grau, cresceu a produtividade em torno de 23%. O segundo grau tem acompanhado o aumento de demanda com o aumento de produção correspondente. Em 2014, o primeiro grau solucionou 153.468 casos. No segundo grau, 59.397 processos foram resolvidos. Até setembro de 2015, a primeira instância recebeu 146.797 processos e julgou, nesse período, mais de 124 mil. Na segunda instância, dos 43.113 processos, 42.606 foram julgados. Conciliar sempre foi uma prática presente no tribunal. Atualmente, cerca de 2.000 processos de instituições que têm muitas dívidas trabalhistas estão na mira do juízo auxiliar de conciliação, execução e precatórios. A resolução pode ocorrer de diferentes formas, né? Ou essa empresa aportando mensalmente um numerário ao juízo, ou colocando bens à alienação, ou de forma mista. Há casos em que nós temos uma mesma empresa aportando um percentual de sua receita bruta todos os meses, em conta à disposição deste juízo, e também cortando na carne, oferecendo bens à alienação para que possa continuar operando. O TRT do Rio Grande do Sul está 100% integrado ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. E aí nós temos ganhos evidentes para a advocacia, temos ganhos evidentes para as secretarias, temos ganhos evidentes no tempo de tramitação do processo. Agora é pensar no futuro. Por isso, já se estuda preservar também os processos eletrônicos. Nós esperamos que daqui a 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos, esses arquivos que nós temos aqui, que contam as histórias dos processos, as fotografias, as assinaturas eletrônicas, né, que não são mais nem feitas de forma manuscrita, estejam também íntegros, né, legíveis e disponíveis para os pesquisadores, para as gerações do futuro. O acervo histórico do TRT de Minas obteve o certificado Memória do Mundo da Unesco pela preservação de processos referentes às doenças ocupacionais em mineração. O reconhecimento é o primeiro passo para a abertura de um museu no tribunal. Veja só. Processos trabalhistas que relatam as doenças ocupacionais na mineração em Minas Gerais entre os anos de 1941 e 2005. Todo este acervo do TRT de Minas acaba de ser reconhecido com o selo do Programa Memória do Mundo, da Unesco, como Patrimônio da Humanidade, na categoria arquivística. Agora, nós estamos fazendo parte, né, do Centro de Memória do Mundo. Então, é um pedacinho da Justiça do Trabalho que vai aparecer em qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer pesquisador. É um acervo muito rico que tem que ser preservado. O acervo, certificado pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa da Unesco, conta com processos judiciais de dissídios individuais e coletivos, desde a instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, com destaque para a evolução de doenças ocupacionais como a silicose, desenvolvida em trabalhadores nas atividades de mineração. Entre os documentos estão fotos e laudos periciais que demonstram as condições de trabalho nas minas e os efeitos na saúde e na vida social dos operários, especialmente em Nova Lima, importante polo minerador da região metropolitana de Belo Horizonte. O acervo está disponível para consulta aqui no Centro Histórico do TRT da Terceira Região, que fica na Rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte, e em breve estará digitalizado para pesquisa online. Nós já começamos esse trabalho, é um trabalho longo, né, porque vamos digitalizar processo por processo.
Muitos deles já estão em condições um pouco deterioradas, são processos da década de 40, 50, então é um trabalho quase artesanal para digitalizar essa documentação, mas nós vamos enfrentar o desafio e assim com muita alegria, né, pelo fato dele ter sido reconhecido como importante. O reconhecimento da Unesco é o primeiro passo para a realização de um sonho da administração do tribunal: transformar o prédio da Rua Curitiba em um museu do Judiciário Trabalhista Mineiro. Nosso prédio da Curitiba, que é também um prédio da década de 40, ele tem tudo para poder absorver um centro histórico justamente para contar o que aconteceu na Justiça do Trabalho desde 1940 e, evidentemente, deixar isso para o futuro e para que não se perca todo esse acervo que nós temos. No próximo bloco, TRT de Mato Grosso combate preconceito racial com política de inclusão. E mais, no quadro Jornada Extra, a paixão pela música de um servidor do TRT do Paraná que toca mais de 20 instrumentos. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Santa Catarina divulgou os finalistas da primeira edição do Prêmio de Comunicação Trabalho Seguro 2015. Os vencedores serão conhecidos no dia 3 de dezembro, junto com o lançamento da revista Trabalho Seguro. Saiba mais em facebook.com/trt.sc.oficial. Antes de combater o preconceito, é preciso reconhecer que ele existe. Em Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu enfrentar esse problema após identificar que servidores e magistrados sofreram ou presenciaram situações de preconceito. O tribunal implantou uma política de inclusão. Dentre as ações está a promoção de campanhas de conscientização. Negros, deficientes físicos, mulheres, idosos. São muitos os alvos do preconceito, inclusive em ambientes de trabalho. Atento a isso, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso criou a Comissão Permanente de Gestão da Diversidade e Inclusão, composta por magistrados e servidores do órgão. A criação da comissão foi motivada pelo resultado de uma pesquisa que foi aplicada nas unidades da Justiça do Trabalho no estado. Das pessoas que responderam o questionário, 6 de cada 10 afirmaram ter presenciado algum tipo de preconceito. Esses casos variavam desde discriminação com relação à idade, a portadores de doenças ocupacionais, a cor de pele, a gênero, a orientação sexual, a cargo, a hierarquia. E dessa pesquisa, então, ao se perceber que havia discriminação no tribunal, o tribunal reconheceu a necessidade de se implantar uma política institucional para combater essa situação. Estão previstas campanhas para a valorização da diversidade, a capacitação dos gestores voltada para a conscientização e a identificação e erradicação de práticas discriminatórias. A comissão já tem desenvolvido algumas ações. Nesse mês de novembro, o grupo apresentou uma palestra sobre igualdade no ambiente de trabalho em um evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra, promovido pelo governo do estado. O ambiente ele deve ser igualitário em termos de oportunidades para aquelas pessoas que têm a mesma capacitação. O trabalho em conjunto com outras entidades fortalece o combate ao preconceito. É muito importante as parcerias. Hoje em dia nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Então nós procuramos trazer as pessoas para pensar um pouco, para fazer uma análise crítica, para trazermos informação. A informação é um caminho muito bom para isso, Outra questão abordada no evento e que está sendo acompanhada pela comissão diz respeito às religiões de matriz africana. É assegurado ao empregado, ao trabalhador, que ele tenha essa liberdade de culto que é assegurada pela Constituição e que ele seja respeitado como qualquer outra religião. É um desafio, mas acredito que nós vamos ter bons frutos aí pela frente. O quadro Jornada Extra de hoje viaja até Curitiba para conhecer o dia a dia de um servidor do TRT do Paraná que, nas horas vagas, se dedica à música.
Essa paixão começou cedo. Aos 10 anos de idade, esse servidor já tocava violão clássico. Hoje ele toca mais de 20 instrumentos musicais, dentre eles a harpa. Veja só. São 26 anos dedicados à Justiça do Trabalho do Paraná. O servidor já passou por algumas áreas. Há pouco mais de um ano, o Biraci está na Corregedoria, setor administrativo do TRT da 9ª Região, que atua diretamente nas unidades de primeiro grau. A gente consegue compreender melhor as condições de trabalho, tanto dos trabalhadores quanto da Justiça do Trabalho. A gente consegue visualizar, analisamos aqui no tribunal os processos que envolvem, assim, por exemplo, os cortadores de cana, e lá a gente viu as plantações de cana, a gente viu as situações. Isso melhora muito a compreensão das coisas, né? Depois que termina o trabalho dele aqui no tribunal, o Biraci corre para iniciar um outro turno. Quer saber qual é a outra profissão dele? Vamos lá descobrir? Aqui começa a jornada extra do Biraci. E o trabalho envolve partituras e melodias. Há 37 anos, a música faz parte da vida do servidor. A paixão pela música começou bem cedo. Aos 10 anos de idade, o Biraci já dava seus primeiros acordes no violão clássico. Aos 10 anos comecei a estudar violão clássico. Estudei 9 anos, terminei o curso, né, me formei. E com 18 anos eu comecei a dar aula de violão. Antes de entrar no tribunal, eu estava na faculdade de Direito, eu já dava aula de violão. Com o passar dos anos, o talento desse servidor só fez aumentar. Prova disso é a quantidade de instrumentos que ele toca. São 21. O piano ele aprendeu sozinho. O servidor e músico também é autodidata na harpa celta, instrumento de origem irlandesa. O som é o que há de mais harmonioso. A habilidade dos dedos impressiona. Eles parecem brincar quando tocam as 37 cordas da harpa. E o resultado é esse. Eu comecei a tocar harpa em 1985, eu tinha 17 anos. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Eu fui na Biblioteca Pública do Paraná, peguei um livro de harpa, descobri como que funcionava e aprendi. Não existe limite no repertório. As músicas passam da clássica à moderna. Além de dar aulas gratuitas de violão e violino, o músico toca em festas, casamentos e, quando solicitado, nos eventos do TRT do Paraná. E como diz o ditado, que o fruto não cai longe do pé, agora o servidor ensina os filhos. Ele é um exemplo, ele toca 21 instrumentos, eu acho ele inspirador. A música é excelente. A música desenvolve o raciocínio, a música deixa a pessoa assim, mais sensível. A música é totalmente assim, espiritual, sem dúvida. A música melhora tudo, né? Melhora a capacidade de aprendizado, melhora o comportamento. A música é excelente. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.